Nós vamos comentar agora a questão número 9 da prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de 21 de dezembro de 2025, da banca Fundatec. Esta questão número 9 vai fazer a seguinte assertiva, afirmação. Caso o verbo existir em existem tantas formas de ser violento que é difícil falar sobre esse tema de forma ampla, fosse substituída por haver, as seguintes alterações seriam obrigatoriamente necessárias para manter a correção gramatical. Então, a gente não precisa pegar toda a frase para analisar a questão. A gente precisa disso. Existem tantas formas, que é o início. Fala assim, assertiva número 1. São 3 assertivas em romanos, depois você marca a resposta correta. Assertiva número 1. Ele fala, existem tantas formas. Então, se você substituir, tá, o verbo existir pelo haver, ele afirma o seguinte: assumiria a forma a, visto ser impessoal, ou seja, se aqui, onde existem tantas formas, eu substituísse o verbo existir, ou existem, pelo verbo haver, deveria ficar há tantas formas. Isso está certo ou isso está errado? Isso está correto. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, não pluraliza, ele não vai para o plural. Então, a afirmativa está correta. Tá? Na assertiva número 2, a banca pede o seguinte: deveria ser flexionado na terceira pessoa do plural, ou seja, deveria ficar visando manter a concordância com tantas formas. Errado. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, então ele não pluraliza, então não pode ficar ão. Então está errado. Assertiva número 3 da questão 9 de delegado. Seria conjugado no pretérito perfeito do indicativo, mantendo a relação correta e adequada com a ocorrência do verbo existir. Então ele está dizendo, se tu trocar pelo verbo haver, você tem que colocar ele no pretérito perfeito para manter o mesmo tempo verbal de existem. Está errado, porque existem não está no pretérito perfeito. Existem é presente. Então, tu não pode colocar o verbo haver para o pretérito perfeito para concordar com existem, que estaria no pretérito perfeito, porque ele não está no pretérito perfeito, ele está no presente. E aí a questão correta, pelas assertivas, é a letra A, porque somente a 1 está correta. Aproveitando, dá para a gente fazer um pequeno adendo nessa questão, que quando tem o próprio verbo existir, existem tantas formas, o sujeito dessa oração é o que vem após o verbo existir, ou seja, é tantas formas. A pergunta de achar sujeito é o que é que, quem é que. O que é que existem? Tantas formas. Então, tantas formas é o sujeito, nesse caso, sujeito simples. Mas quando você substitui o verbo existir pelo verbo haver no sentido de existir, sendo impessoal, significa que não tem sujeito. Então, o sujeito é inexistente ou oração sem sujeito. Aqui é sujeito inexistente. Então, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, porque ele não pluraliza, e o seu sujeito não existe. É sujeito inexistente, não tem sujeito. Mas o próprio verbo existir terá sujeito e é o que virá depois dele.